Você, cada dia melhor. O seu podcast de autoajuda. Por Lilian de Brito, do canal Histórias que Iluminam. Olá, Jéssica, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem, Lilian? Seja bem-vinda ao nosso podcast Você, cada dia melhor. Seu podcast de autoajuda. Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. O prazer é nosso, muito obrigada. Eu estou trazendo hoje uma convidada muito especial aqui para o nosso segundo episódio do podcast Você Cada Dia Melhor, porque a Jéssica é um dos grandes exemplos que eu conheço de uma pessoa que todo dia melhora um pouquinho cada vez mais. E eu acho que a história dela é extremamente inspiradora aqui para todos nós podermos ampliar, né, a nossa visão de possibilidades, de mudanças, né, de coragem, de acontecimento. Eu tive a oportunidade de conhecer a Jéssica de uma forma muito gostosa, né? Nós somos vizinhas, antes de mais nada, temos filhos mais ou menos da mesma idade, e os nossos filhos se tornaram amigos, né? Então, o Pedro é amigo do Vitor Hugo, que meus amigos aqui já conhecem como Nuno. E foi bacana porque eu comecei a ouvir o Nuno falando desse novo amigo, né, quando eles mudaram para cá, e ele sempre falava, né, que a mãe do Pedro trabalhava muito, e que, mãe, eu acho que ela faz alguma coisa parecida com você, porque ela é ele ia trabalhar, pedagoga? É, mãe, ela é pedagoga. Eu falei, eu não sou pedagoga, mas ela deve ser professora também. E assim eu fui ouvindo, né, um pouquinho ali da Jéssica, e fui dela. Filho mesmo. É, verdade. E o Pedro, né, que se chama Pedro, ele foi apelidado aqui pelos meninos como Bença, né, de bênção mesmo. E aí eu quis conhecer esse menino, né, que tinha um apelido que tão bonito, né, um apelido assim tão, tão gostoso. Eu quis saber quem era essa bênção, né, esse menino. E é verdade, né, o Pedro é uma bênção, é um menino muito carinhoso, é um menino talentoso, sempre sorrindo, tem o mesmo sorriso lindo da mãe. E enfim, né, não demorou que a gente acabou, né, se aproximando aí, começamos a conversar e a gente descobriu muita coisa em comum. Muitas coisas, né? Foi incrível mesmo, como a gente estava tão perto, né, e fazendo coisas assim, mais ou menos nas mesmas direções, né, com outros focos, mas nas Exatamente. mesmas direções. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito bacana, né, a gente resolveu começar a fazer caminhadas aqui. Nós começamos um período de férias, que foi ainda no finalzinho de janeiro, e aí a Jéssica comentou assim comigo, olha, daqui a pouco, né, a minha rotina volta ao normal, e a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui de horário. E não, tudo bem, tranquilo. As adaptações de horário, gente, é caminhada às 5h10 às 6, porque a Jéssica é essa pessoa. Ela não tem medo de nada, tudo para ela é muito tranquilo, e ela é extremamente consistente. E eu topei, porque assim, eu estava muito afim, né, de voltar a fazer minhas caminhadas aqui, mas sempre entrava uma coisa na frente, sempre uma coisa aqui, outra ali. E como a gente começou antes, né, desse horário ninja, né, que é um horário muito para poucos mesmo. Desafiador mesmo, né? Desafiador, sem dúvida. E aí, como começou antes, né, quando a gente entrou nesse novo horário, já era muito legal, né? Essas caminhadas já estavam ali trazendo um gosto de crescimento, um gosto de apoio, de desafio, né? Troca, Oi? muita troca, né? Muita troca, né? E uma amizade muito gostosa também começou a despontar, né, a partir dessas nossas caminhadas na madrugada. E as caminhadas trouxeram para a gente muitas coisas, né? Além da maior disposição, né? Além da gente ir percebendo, né, a rotina das pessoas que uns começavam, depois paravam. Então a gente foi vendo, né, os movimentos aqui no condomínio também, de pessoas que começavam, continuavam, outras que iam parando. Enfim, a gente também foi percebendo, né, um crescimento ali nas nossas conversas, né, nas nossas pautas e ao nosso redor, né? E hoje mesmo nós falamos, né, sobre isso, como as nossas pautas mudaram de janeiro para agora, né? Que estamos hoje é dia 9 de setembro. É. Bom, e no meio de tudo isso, né, nós fomos então nos conhecendo melhor e eu fui conhecendo melhor a história da Jéssica e eu me encantei, né, por ela. Por isso que eu a convidei, não é exatamente só porque ela é uma grande amiga hoje, mas porque ela tem uma história que merece ser compartilhada, que as pessoas merecem ouvir, merecem conhecer.
Bom, então eu queria, né, e antes de mais nada, apresentar vocês, né, para a Jéssica, porque eu acho que isso é muito importante, vocês saberem, né, esse nosso comecinho aí, mas saberem quem é a Jéssica, né, porque que ela está aqui. Então é a Jéssica Chaves, né, ela é hoje uma empreendedora educacional, ela é pós-graduada, ela tem acho que umas 3 pós-graduações, gente, depois... Tô na terceira. Está na terceira, é isso, ela está na terceira pós-graduação, em educação especial. Né? A Jéssica, ela tem a formação aí em pedagogia, mas ela criou um segmento muito dela e ela também é idealizadora da Mais Pedagógica. Né? E a Mais Pedagógica, ela abrange hoje, né, uma série de serviços aí, inclusive uma proposta muito interessante que é o professor fora da série, que eu quero que ela conte um pouquinho melhor aí para vocês. Então, a Jéssica, né, é tudo isso, gente. É uma pessoa incrível, uma mulher da educação, né, uma mulher que é mãe e que vem aí contar para a gente coisas incríveis e que começaram assim, começaram a partir de uma certa inquietação, né? Sempre que eu penso na história da Jéssica, eu percebo isso, assim, houve ali um início que era uma inquietação. Então, eu queria que você contasse para a gente, Jéssica, como tudo começou, como começou essa jornada, essa transição sua da CLT para o empreendedorismo, né? E como que você foi planejando isso? Perfeito. Bom, obrigada aí pela apresentação, né? Obrigada pelas caminhadas de todos os dias. Realmente as partilhas e as trocas fazem toda a diferença, né? Sim, E a gente poder falar essas coisas com as pessoas, né? De forma prazerosa, leve, sem julgamento, é sempre muito bom, né? sim, E realmente, a Mais Pedagógica hoje é o grande projeto, né, da minha vida. Com ela eu sou muito grata, eu caminhei aqui nesses últimos 4 anos, né, de 2019 para cá, ela que é o meu sustento, né, ela que é a minha grande motivação, é por ela que eu estudo tanto, por ela que eu trabalho tanto, na certeza de poder hoje trabalhar com um propósito, né, estar a serviço do outro. sim, Então, quando eu trabalhava no CLT, a vida toda eu trabalhei no CLT, eu não venho de um histórico de família empreendedora, embora hoje muitas pessoas na minha família tenham esse movimento de empreender, mas nós começamos, acho que nessa geração, né, agora de primos, de irmãos, com essa questão. sim, Então, desde criança, eu lembro que eu brincava de escolinha e eu sempre era professora, né? Eu tinha um vizinho também, na época nós não sabíamos o diagnóstico dele, né? Eu tenho hoje, com a experiência, com os estudos e tal, muito provavelmente deve ser um autismo, mas ele já é adulto, ele tem uma idade muito próxima à minha, mas eu lembro, assim, que eu era uma das únicas amiguinhas dele, sabe? A mãe dele me tratava assim como filha, porque era a melhor amiga dele ali, então acho que eu já tinha isso dentro de mim, essa coisa de olhar pelo outro, de falar, não, ele não pode ficar sozinho. Isso já, hoje eu tenho essa consciência, claro que na época sim, não, né? E aí, quando eu decidi fazer pedagogia, lá com 16, 17 anos de idade, eu tinha na minha cabeça que eu queria ter uma escola. E eu nem sabia exatamente o que era a pedagogia, as possibilidades que ela me dava. sim, Eu queria ter uma escola e também, mais uma vez, de forma inconsciente, eu já tinha, acho que, alguma coisa ali dentro de mim de ter uma coisa minha, né? Mesmo que na época eu não tinha condição nenhuma, nem financeira, nada. Mas eu fui fazer pedagogia porque eu queria ter uma escola. E depois eu fui entendendo melhor e caí ali em sala de aula, porque quando dentro da faculdade, né? Ali eu me formei no final dos anos 90, início dos anos 2000, professora para trabalhar dentro de sala de aula. E aí fiz o curso de pedagogia, meio curso. Eu adorava, sabe, ler os livros, estudar. O curso foi assim fascinante. E na época eu já comecei a trabalhar numa creche sim, conveniada com a prefeitura, que foi uma outra grande faculdade para mim, né? Uma grande experiência. Eram turminhas ali de maternal, bem professora recém-formada, maternalzinha, uma turma cheia, com quase 30 alunos nessa idade, não tinha toda uma estrutura, então eu tinha que me virar mesmo, né? E depois eu fui seguindo para outras escolas, outras oportunidades, sempre no ramo de escolas particulares aqui de São Paulo, né? E aí eu fui trabalhando, fui, né, ganhando experiência, trabalhei em escolas, escolas menores, só de educação infantil, escolas maiores, escolas, né, assim, de alto padrão, né, de grande porte, que já tem rede, né, tem várias unidades. sim.
E eu fui, assim, desenhando a minha carreira dentro de escolas particulares. E num determinado momento da minha vida, ali próximo dos meus 30 anos, eu me casei, tive 2 filhos, um bem pertinho do outro, então em pouco tempo aconteceu muita coisa, né? Muitas coisas Sim. assim, importantes. Eu me casei, tive minha primeira filha, logo em seguida tive meu segundo filho, né? Que é o Benção, o Pedro. E, e fiz uma pausa aí nos estudos, e que para mim, né, por conta, não culpando a maternidade, mas realmente, né, a gente sabe que tem essa pausa, Sim, necessária, né? esse tempo na vida da mulher. Eu parei assim com os estudos. Eu estava sempre fazendo um curso aqui, outro ali, eu parei com os estudos, né? E nesse tempo também eu já estava num colégio de alto padrão aqui nós estamos aqui em São Paulo, né? E nesse tempo eu comecei a receber muitas crianças com deficiência em sala de aula. E o colégio, ele percebeu que ele dava bem com isso. Então, todos os anos, toda criança que procurava o colégio, a família que procurava, eles já falavam, não, nós temos a professora Jéssica e tal. Então, eles foram confiando a mim um pouco, talvez pelo tato, pelo feeling, né? Porque Sim, até então eu não tinha essa experiência, eu tinha um cuidado, eu tinha um interesse, eu tinha vontade, mas, infelizmente, a faculdade não prepara, né? O professor, eu não sei como que está hoje o currículo de pedagogia, mas eu não tive essa formação, e ainda que tenha, são experiências muito individuais, né? Muito particulares. sim. Então, acho que realmente não prepara, a gente tem que estar sempre estudando mesmo. E aí, nesse intervalo também, teve uma separação, né, eu com 2 filhos pequenos, e aí uma criança me tirou muito, muito da zona de conforto, porque eu recebi, ela foi conhecer o colégio, né? E, claro, né, com toda a atenção, todo o cuidado, todo o tato, né, com essa criança, querer entender como trabalhar. E teve a reunião de pais. Nessa reunião de pais eu conheci a família, a mãe, assim, muito emocionada. Eu senti uma expectativa gigante dessa mãe na escola, que para ela era um recomeço, ela estava vindo de uma experiência muito traumática, de uma Sim, unidade escolar, e aquilo me tocou muito. Eu falei, nossa, eu não posso decepcionar essa mãe, eu não posso decepcionar essa família, mas eu começo por onde? O que eu faço com essa aluna? Como que eu avalio? Como que eu chego nela? Como que eu alcanço? Como que eu trabalho com o grupo também, né, para acolher todas essas demandas? Enfim, foi uma criança que me tirou muito da zona de conforto e eu fiquei muito mal, porque eu não gostava de me sentir uma boa professora. Eu tinha esse perfil, né, de ser responsável, organizada, pontual com as coisas. Eu sempre tive um perfil de ser uma professora assim mais firme, sabe, né? Tem professora que é mais acolhedora, e a escola, naturalmente, as escolas têm isso. Ah, esse aluno tem o perfil dessa professora, precisa de mais firmeza, ele precisa de mais acolhimento, né? Eu sempre fui a professora mais firme, muito rápida, muito prática, sabe? sim. Enfim, e aí essa criança me fez me sentir mal, no bom sentido, porque eu falei, eu não posso ser uma boa professora só para as crianças neurotípicas, né? E aí eu estava ali, tinha saído de uma separação, e eu já estava decidida a voltar a estudar, eu tinha dado aquela pausa ali na maternidade, casamento, fim de casamento, tudo isso. E aí eu resolvi ali em 2018, início, né? Já em 2017, 2018 eu resolvi me especializar na educação especial para me tornar uma melhor professora quando eu recebesse essas crianças, né? Sim. E aí eu fui fazer 2 pós-graduações ao mesmo tempo, a sede de estudar era tamanha que eu fui fazer 2 pós-graduações ao mesmo tempo, então eu fiquei durante 2 anos, né? Sem um sábado, porque uma era o sábado o dia todo, e a outra era 2 vezes por semana, então eram as terças e quintas-feiras. Então eu fiquei 2 anos aí com esses horários comprometidos, né? Mas Jéssica, e pode me falar. e conta uma coisa, né, para os nossos ouvintes. O cenário era esse. Você havia se separado, Sim. tinha sob a sua responsabilidade 2 crianças pequenas. O Pedro e a Letícia tinham quantos anos nesse período? O Pedro tinha 2 anos e meio e a Sim, Letícia tinha três 4, anos né? e meio. Três Isso, anos e três meio. anos e meio, né? Quase 4. É, E, enfim, né, eram crianças que
precisavam muito, né, ali do seu acompanhamento, com todas as mudanças que a separação traz. Como foi que você arranjou cabeça, ânimo, disciplina para conseguir fazer duas pós-graduações ao mesmo tempo? O que que te moveu nesse momento? Olha, eu costumo dizer que eu não sei, sabe? Eu acho eu acho que é a necessidade, Deus traz essa força para a gente. Eu não conheço, assim, tô falando como a experiência da minha vida, eu não conheço nada mais transformador do que a maternidade, né? Sim, Então, os filhos me motivavam, eu não tinha, eu até hoje, né? Eu sou uma mãe solo, eu não tenho a participação, do pai em nenhum aspecto, né? Então, você querer se tornar uma pessoa melhor, você prosperar dentro da sua carreira, financeiramente, né? Como pessoa, como mãe, eu acho que isso vira realmente, se transforma numa força. E quando eu vi, Lilian, eu estava estudando, eu estava fazendo, eu estava sim. caminhando. Não é que eu parei e falei, isso vai me dar condição. Eu fui fazendo, sabe? Porque eu não tinha realmente opção, né? Uma que acabar o casamento foi uma escolha minha, uma escolha muito consciente, né? Eu nunca questionei essa decisão, eu nunca tive dúvidas dessa decisão, eu nunca me arrependi dessa decisão. Pelo contrário, foi muito bom, foi quase que um livramento, sabe? Sim, Então eu nunca coloquei em xeque a minha decisão. Realmente, de lá para cá, eu só caminhei para frente, sabe? que É, maravilha. e eu queria muito, assim, melhorar. Eu tinha dado aquela pausa, eu queria voltar, eu queria me especializar. Era uma demanda que estava ali e eu precisava, que eu tinha que correr atrás, né? E você percebeu esse caminho, né, dentro da educação especial com a chegada dessa aluninha que te trouxe aí uma série de desafios, não é isso? E Exatamente. Ela, nesse período você também ainda era professora dela, você continuou sendo sim, professora dela durante as pós-graduações. é. No ano de 2017, foi isso, eu fui professora dessa menina, né? Já tinha outros alunos dos anos anteriores também, mas essa menininha, assim, teve uma coisa diferente, sabe? Sim, E no final do ano de 2017, foi muito bom, porque foi um trabalho maravilhoso, todo mundo muito satisfeito, eu satisfeita, ela muito feliz, totalmente integrada ali no ambiente escolar, com os amigos, né? sim. A família dando um retorno muito bom, o colégio também, a equipe gestora dando um retorno muito bom. O portfólio que eu criei para ela, como forma avaliativa, virou referência lá na escola. Os outros professores foram apresentados material para outros professores, continuar fazendo cada um com os seus, né? Esse portfólio de referência avaliativa é como um relatório do desenvolvimento da criança. Exatamente, exatamente, com todo o progresso dela, porque, na verdade, a avaliação deles é uma avaliação contínua, né? É diferente dessa avaliação habitual, de você dar folhinha, periodicamente avaliar o conhecimento, porque ali a gente procurou trabalhar as necessidades dela, né? As necessidades individuais, as habilidades, competências que ela precisava naquele momento. Então, Entendi. é um currículo adaptado, uma atividade personalizada, cuidar ali da inclusão realmente, né? Então, foi um trabalho muito bom e eu fiquei muito feliz no final do ano de 2017. E aí, em 2018, eu comecei a trabalhar, né? E aí, você uma vez, durante as nossas caminhadas, me contou que em 2017 você fez um caderninho dos sonhos. Um Foi, caderninho onde você anotou alguns projetos. E que outro dia você resgatou esse caderninho e você descobriu que algumas coisas realmente acabaram acontecendo para como acontecer. você imaginou. O É, que ali no seu caderninho de sonhos tinha anotado que hoje já aconteceu na sua vida, que hoje você realiza? nossa, essa história do caderninho de sonhos é muito legal, né? Porque, na verdade, eu peguei um caderno e eu comecei a escrever coisas que eu queria na minha vida. Então, eu queria voltar a estudar, eu queria ter um negócio próprio, né? Uhum. De forma muito assim, quase que sublime, né? Eu fui escrevendo essas coisas. Ah, eu quero ter a minha casa, porque quando eu me separei, eu voltei a morar com os meus pais, porque as crianças eram muito pequenas, e eu também estava trazendo ali acalento para eles, né? Estava trazendo calma, Sim. porque quando a mulher se separa do homem, é uma escolha dela, as coisas são assim, simples, né? Você mexe ali com ego, você mexe com orgulho, você mexe com muita coisa. Então, não foi uma separação
não do meu lado, porque eu estava decidida, mas do lado dele, de aceitação, não foi fácil. Então, eu acabei ali indo morar com eles, eu acalmei, eu estava ali sob o olhar deles, né, eles ajudando, tal. Então, essa escolha também de ir morar com eles foi por conta disso, né? Sim, E ajudou muito, porque nesses 2 anos de estudo eu tinha que me ausentar de casa, eram eles que me apoiavam. Então, ter uma rede de apoio, né, realmente de apoio, foi fundamental, né? Então, nesse caderninho de sonhos, estava escrito que eu queria voltar a morar no meu canto, né? Por isso que eu toquei nesse assunto de voltar, porque eu não estava morando sozinha, eu queria estar morando no meu canto, com os meus filhos, eu queria dar uma vida melhor para eles, né? Não que estivesse ruim, mas a gente sim. sempre quer melhorar, né? Eu queria ter meu negócio próprio, eu queria ter uma loja de brinquedos pedagógicos. Então, tinham muitas coisas nesse caderninho. Eu fui simplesmente escrevendo as coisas que eu queria estar fazendo, né? Incrível, que incrível. É, E hoje, né, quase tudo aí já aconteceu, né? quase tudo foi contemplado. E o interessante é que esse caderno, essas anotações, na verdade, elas é engraçado, né? Você perguntar assim o que já deu certo, porque a gente escreve e muitas vezes a gente esquece, né? É igual quando a gente está ali finalizando o ano que você escreve seus objetivos e nunca mais você volta a pegar essas anotações. E Sim. aí, quando um dia eu parei para olhar esse caderno, né, que eu achei por acaso, e que eu comentei com você lá nas nossas caminhadas, eu falei, nossa, olha o quanto que eu já caminhei, né? E eu nem tinha parado para perceber, porque muita coisa que eu tinha anotado ali, né? Eu já tinha conseguido. Então, depois de um tempo, né? Eu separei, aluguei apartamento, reformei, aluguei, depois eu vendi. Aí eu comprei aqui, né? Onde nós somos vizinhas hoje, reformei também. Aí eu mudei para cá. E tudo isso estava escrito lá e eu tinha esquecido desse, né, desse desejo e tal, e de ter feito as 2 pós, de ter concluído as 2 pós, né? Sim. E o meu negócio próprio. Então, abri a lojinha, a loja online, né? Com jogos educativos, materiais terapêuticos. Então, realmente, tudo foi acontecendo, mas esse caderno tem novas anotações agora, mais Maravilha. livros, né? Sempre com a mais pedagógica, mas ele existe sim. Que fantástico. E uma das coisas, então, Jéssica, que eu queria que você contasse, assim, foi, né, ali tinha um projeto de você ter um negócio, e foi quando você, aproveitando todo o seu conhecimento, a sua experiência, esse trabalho com as crianças neuroatípicas, né, que são as crianças que possuem deficiências intelectuais, que É, possuem algum transtorno, enfim, que são elas crianças atípicas, né? isso, que elas saem daquilo que a gente entende como típico, né? Quando você, então, começou de fato, né, a caminhar nessa direção. E aí você criou a Mais Pedagógica, Isso. onde você realiza um trabalho com crianças e famílias atípicas, e também criou o sistema né, um método que eu achei incrível quando eu conheci, que é o professor fora da série. E o professor fora da série, qual que é a proposta desse método? Como é que ele funciona? Esse método surgiu, né? O professor fora da série é realmente uma homenagem aos professores, é um trocadilho, né? A gente fala, nossa, esse professor é fora de série, né? E o Sim, professor fora da série, porque é literalmente o professor que trabalha fora da escola, né? E aí o que aconteceu? Em 2000 até 2019, eu trabalhava dentro de escolas, o CLT. No final de 2019, eu fui demitida de um sim. colégio que eu já estava há algum tempo, né? Há 11 anos, né? Você me 11 falou 11 anos, um colégio anos. de alto padrão. Exatamente. E que nos últimos anos, ali nos últimos anos mesmo, eu já não me sentia tão motivada assim, eu já não me identificava muito com as coisas, sabe? A gente fica muito tempo dentro de um ambiente, a gente precisa de alguma coisa ali para mudar, para te Sim, motivar. E eu acho que, de certa forma, eu devo ter transparecido isso, né? E aí, no final embora com todo o meu empenho, comprometida tal, a empresa, né? É uma empresa percebe sim, ali um funcionário de repente desmotivado, que não se identifica, enfim, alguma coisa foi percebido nisso. Eu já estava ali no finalizando, né? Nesse ano eu estava cuidando ali de 2 monografias, eu estava cuidando de uma reforma, porque foi acontecendo tudo junto, a reforma do apartamento. Eu estava com a minha avó muito doente, a minha avó, periodicamente, assim, com uma frequência
ela ficava ali com a gente, então foi um ano muito é, pesado, assim, emocionalmente, digamos, né? Falando assim, é um ano pesado emocionalmente em todos os sentidos. Feliz, porque eu estava voltando para o meu canto que eu queria, angustiada com a minha avó, cansada fisicamente, porque eram cuidados mesmo, né? A gente Sim. cuida como se fosse de uma criança, né? Enfim, e claro, com todo o amor do mundo, mas era um trabalho cansativo, né? Que exige bastante, né? Exatamente, a preocupação diária, né? Todas as demandas da escola, que não eram poucas, né? Porque, infelizmente, hoje eu olho para isso e falo, infelizmente, nos fizeram acreditar que o professor deve trabalhar muito em casa, né? É normal o professor falar, eu passei o final de semana corrigindo prova, eu passei o feriado preparando atividade. Nos fizeram acreditar nisso, né? Eu estava bem cansada, assim, dessa demanda escolar, porque eu, né, contei que eu vim dessa carreira dentro de escolas particulares, eu sabia que era isso, né? Então, eu Sim. acho que também, depois você entra, você vê todo o sistema, eu fui me desencantando um pouco, sabe, da sala de aula, né? Mas era aquilo, eu tinha 2 filhos, inclusive dentro da escola, que nasceram praticamente ali, então era uma coisa a mais que me segurava, porque antes eu não era, não me prendia assim, né? Eu estava no lugar porque eu gostava. Alguma Uhum. coisa incomodava ali, saía do lugar, eu queria avançar, eu saía, né? Mas com toda essa demanda, filho, mãe solo, tal, você pensa 2 vezes, né? E aí Sim. eu continuei, terminei as minhas pós. Então, nesse ano, estava bem, assim, bem cheio, né? Digamos assim, no bom sentido. Estava bem ocupado, eu muito atenta, estudando muito, trabalhando muito, cuidando da minha avó e as duas crianças pequenas, mudança, reforma. Tudo que eu queria estava acontecendo, porque eu trabalhei muito para ir, pedi muito para que isso acontecesse, né? E aí, demitida no final de 2019, por incrível que pareça, Lilian, eu não me desesperei, sabe? É claro que na hora eu lamentei, eu fiquei na despedida realmente na despedida, saindo da escola com as amigas ali, foi uma comoção muito grande, né? Com as pessoas que eu gosto, que a gente deixa amigos no caminho, né? Sim. Pessoas que a gente, Felizmente, né? isso, pessoas que a gente gosta muito. Eu tinha tanta certeza que eu ia ser demitida que no último dia eu já tinha levado tudo, sabe? Uniforme, eu tinha levado a minha carteira de trabalho, Nossa, totalmente preparada para ser demitida. Eu falei, se eu não for, vai voltar para casa. E se eu for, ok também, sabe? Então, eu acho que era uma coisa que, sem eu admitir para mim mesma, eu já estava querendo. Mas sim. estava a tal da coragem, por conta de tudo isso que vinha junto comigo, né? Então, acho que Deus falou, olha, eu vou te dar um empurrãozinho, né? E aí, eu acho que quando a gente olha assim para uma porta, sabe, Lília, que está se fechando, e a gente vê ali só como uma maçaneta que você pode deixar aberta, essa é a primeira coisa, porque foi um colégio assim que, né, eu deixei, ficaram muitas pessoas ali que eu fiz amizade, muitas pessoas que eu gosto, eu aprendi muito, muito. Elas, no meu período de separação, elas me acolheram de todas as maneiras. Então, é um lugar que eu tenho muita gratidão. Então, quando a gente olha para isso, sabe, sem raiva, sem rancor, ai, me demitiu e tal, não, elas tiveram um motivo olhando como empresa, né? E tudo bem, né? Uhum. Então, quando a gente olha para esse espaço com gratidão, a gente começa a ver oportunidades, né? Se a gente guarda raiva, rancor, a gente não vê o que passa na nossa frente, porque as coisas acontecem o tempo todo. É verdade. Te dando um dia, teve essa comoção toda, eu já me despedi, eu encerrei ali aquele ciclo. Eu já tinha levado tudo, já deixei carteira, deixei uniforme, me despedi de quem eu precisava me despedir e fui para minha casa. No dia seguinte, literalmente no dia seguinte, eu tinha que defender a minha tese lá em uma das pós. Então, não tinha Sim. tempo para você, não tinha tempo para choradeira, não tinha tempo para lamentação. Eu tinha que estar lá, segura, descansada. Então, eu cheguei em casa, dormi, não falei nada para os meus filhos, era uma coisa que eu ia resolver depois. Sim. Lá, tirei a nota máxima, Que saí bacana. feliz. Isso foi uma quinta-feira, quando foi na sexta era outra tese, outra pós, e eu tinha a mesma coisa, tinha que estar lá plena, feliz, descansada, bem alimentada. E aí era semana de Natal e Ano Novo, eu na minha correria não tinha corrido atrás de nada, nós íamos viajar.
E aí eu fui cuidar disso também, desliguei minha cabeça, curti o Natal, curti o Ano Novo. Quando eu voltei, eu participei de uma imersão de desenvolvimento humano, né? Sim, Um evento muito grande que teve lá no antigo Credit Card Hall, com mais de 4.000 pessoas. Foi um dia inteiro mesmo. Eu lembro que eu cheguei sim. em casa com a minha cabeça assim, tão cheia Em de ebulição. mente, fervendo tanto, que eu não conseguia nem contar, assim, sabe, para as pessoas, para minha mãe, o que aconteceu comigo ali naquele dia. Mas ali foi uma grande virada de chave, sabe? Sim, E aí, então, até aí, até a primeira semana de janeiro, eu eu não tinha parado assim para pensar, o que eu vou fazer agora? Porque eu sei que as escolas, nessa época, já estão com um quadro de funcionários organizado para iniciar o ano, e é muito difícil. Então, eu não mandei nenhum currículo, eu não queria, eu acho que, de certa forma, lá no fundo, voltar para o ambiente escola, né? sim. E de Mas você queria continuar fazendo o que você fazia na escola. Era um conflito. exatamente. E aí, no final em 2019, nesse último ano de pós, eu já comecei a atender contraturno, porque eu precisava do dinheiro, né? Eu precisava aumentar minha renda. E eu falei, nossa, eu vou começar a atender esses alunos, porque eu já poderia, né? E eu Sim. comecei a oferecer ali para pessoas próximas, a divulgar no próprio colégio, e eu comecei a atender. E num determinado momento eu percebi que financeiramente, se eu tivesse ali um número X de alunos, era muito mais rentável, né, do que estar trabalhando numa escola. E olha que eu trabalhava num colégio de alto padrão, né? Sim. Então, E em você janeiro, estaria fazendo aquilo que você tinha percebido que era a sua exatamente, grande missão mesmo, né? Seu exatamente. propósito. E a Estar vida ali com essas é crianças que não preparando, eram as né? preferidas, né, em geral, porque Exatamente. exigem mais, porque estão ali, né, tirando da zona de conforto mesmo. Exatamente. E a vida, sem que eu percebesse, foi preparando esse momento, né? Aí chegou na primeira semana de janeiro, eu participei dessa imersão, e aí eu falei, no outro dia eu acordei e falei, gente, claro, eu já estou fazendo o que eu Sim, tenho que fazer. Eu só tenho que duplicar isso, eu tenho que conseguir mais pacientes, eu tenho que divulgar o meu trabalho, e é isso que eu vou fazer agora, né? E aí eu comecei a divulgar. Eu consegui, acho que mais 4 ou 5 atendimentos, né? É, e eu comecei assim, eu comecei o final de janeiro, fevereiro, com umas 7 crianças, eu fazendo atendimentos, né? E comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro. Nesse tempo, eu estava resolvendo a parte burocrática do desligamento da escola, então, sim, né, era a rescisão, essas coisas. Eu me mudei para o apartamento junto com os meus filhos no final de janeiro, né? Vendi carro, cuidando dessas coisas burocráticas, né? Estava sim, cuidando dessa parte de escola para eles. Tudo foi acontecendo nesse período, fui cuidando dessas coisas, né? E aí, quando foi dia 20 de março do ano de 2000, de tudo 22. exatamente, tudo fechou por conta da pandemia. Aí eu falei, nossa, e agora, né? E para minha surpresa, e hoje, com toda a humildade do mundo, eu falo pelo meu merecimento também, Sim, né? Tudo caiu assim, literalmente no meu colo, né? E o meu número de crianças de atendimento se multiplicou, inclusive muitos alunos desse último colégio que eu estava trabalhando. A primeira mãe que entrou em contato comigo, né, a qual hoje eu tenho uma amizade com ela, eu sou muito grata, porque eu falo que começou ali, ela sim, insistiu para que eu, na terceira vez que ela me ligou, eu aceitei. Ela insistiu muito que eu atendesse, né, o filho dela, porque ela confiava no meu trabalho e tal. Comecei a atendê-la, ela divulgou para outras mães que eu estava atendendo, porque os alunos estavam em casa, estudando home office, os pais, né, trabalhando, homeschool, né, os pais em home office, não sabia como ajudar, porque eles também estavam muito ocupados, e os filhos com dificuldades, muitos filhos alfabetizando no online, virou aquela loucura. E aí, Lilian, quando eu percebi isso em maio, eu gosto de falar o mês, porque realmente foi um marco para mim. Pela sim. primeira vez na minha vida toda, eu fiz 5 dígitos de salário. Eu nunca tinha ganhado mais de 10 mil reais. Eu nunca cheguei, na metade disso, sabe? Mesmo em escolas Sim, grandes, porque essa não foi o único colégio de alto padrão que eu trabalhei. sim, Quando isso aconteceu,
me deu um start, né? Eu falei, e tava aquela loucura, aquelas notícias, né? Escolas fechando, pais perdendo emprego, alunos se desligando de escolas particulares, fechando salas de aula, professores perdendo emprego. E eu falei assim, gente, isso é. Eu percebi que isso estava virando um negócio. Então, Uhum. os pais ligavam e eu não tinha assim um folder para enviar com valor, eu não tinha um contrato. Ah, e se precisa faltar? E no feriado trabalha? Quantas Aham. horas? Sabe? Tem um pacote? Eu não tinha nada disso. E eu fui entendendo que eu precisava ter essa parte burocrática, né? E eu fui percebendo também assim a minha falta de conhecimento nisso, porque imagina que professor lá no início dos anos 2000 na formação, e acho que hoje também não se fala de vendas numa faculdade para professor, porque isso é você vender o seu serviço, Sim. falar de marketing, de divulgação, então é uma coisa totalmente fora da minha área, né? E aí eu procurei o Sebrae, com vários cursos que eles oferecem, e eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo, né? Eu fui buscar uma advogada que ela elaborou um contrato para mim. Enfim, eu fui construindo muitas coisas burocráticas para organizar isso. Abri o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Comecei a contratar uma empresa de contabilidade. Comecei a declarar, né, fazer a declaração anual. Então, eu fui entendendo, imagina, anos de CLT, eu nunca tive contato nenhum com isso, né? E Sim. eu tive que ir mesmo, foi mais uma vez a necessidade levando a gente aí para uma oportunidade, né? Perfeito, E perfeito. aí, quando eu cheguei assim nessa fase, eu entendi que isso era um negócio e o marketing digital estava explodindo também, né? Muita gente fazendo cursos online, vendendo, dando aulas online. E aí eu percebi que isso era um negócio e eu percebi também, voltando até naquela imersão que eu fiz no comecinho de janeiro, Sim. e quando a gente se coloca a serviço do outro, o dinheiro que você ganha é apenas uma consequência do seu trabalho, né? Então, Certo. praticamente, você não trabalha pelo dinheiro. Quanto mais pessoas você ajuda, mais retorno você tem. E isso deu uma virada de chave. E aí eu falei, nossa, eu vou organizar esse conhecimento que eu adquiri até agora, né? Porque eu estava realmente vivendo disso, né? E, Sim. e vou ajudar outros professores que estão perdendo emprego, porque eu ajudaria as duas demandas, né? Tanto o professor precisando trabalhar, quanto os alunos em casa no homeschool, as famílias precisando de ajuda. Sim. Eu montei um curso online com vários módulos, tem o módulo administrativo, tem o módulo financeiro, tem o módulo de marketing, tem o módulo pedagógico, tem o módulo precificação, você, né, como você precifica o seu trabalho, né? E aí eu criei esse curso, gravei em casa, porque eu também estava ali, né, no home office, trabalhei em casa, e aí eu gravei, aí que eu chamei o professor fora da série, né, e Sim. coloquei para vender esse curso nas plataformas, né, na Hotmart, e esse curso foi um sucesso, né, fiz o lançamento, gente, tudo isso assim de forma muito inconsciente, eu fui fazendo ali o que conseguia, eu nunca tinha gravado, enfim, e o retorno foi maravilhoso, porque pessoas falaram, nossa, depois da pandemia, pessoas abriram espaços, né, para atender na garagem de casa, ajudaram familiares, ajudaram vizinhos, e foram sendo remuneradas por conta disso. Então, eu entendi que eu estava ali trabalhando de uma forma próspera mesmo, né, ajudando o outro, né. Sim. É assim que nasceu o método professor fora da série. Que fantástico, Jéssica. Muitos detalhes eu ainda não sabia, né? Uhum. Adorei conhecer mais a fundo e perceber, Jéssica, como algumas características suas ajudaram, né? Aliás, foram essenciais no sucesso que você obteve. Então, eu gostaria aqui de ressaltar, porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas também estão aprendendo muitas coisas, né? E talvez você nem tenha percebido, mas você trouxe aí para a gente uma série de comportamentos, né, e de pensamentos que foram, como eu disse, foram fundamentais nesse seu desenvolvimento, não somente na prosperidade que você alcançou, mas nas mudanças que você conseguiu realizar. Então, não foi só a coragem, né? A coragem que você teve em diversos momentos aí da sua vida, né? A coragem que você teve de definir, né, pela separação e colocar isso como um ponto
né, chave ali, que era isso e pronto, porque você já tinha dado todas as oportunidades, você já tinha feito tudo o que era preciso fazer antes. Então, quando você tomou coragem, você tomou a decisão, você foi em frente, né? Não ficou travada ali com questionamentos que só iriam fazer com que você perdesse mais tempo. Então, eu acho que coragem, ela apareceu assim em diversos momentos, né, da sua história. A coragem de você alugar o seu apartamento, voltar a morar com os pais, porque você sabia que isso seria melhor para os seus filhos, né? O acalento que você trouxe, né, ali. A coragem de não procurar emprego em outra escola quando você foi demitida. E por que que isso aconteceu? Porque você já estava ali sonhando, se planejando, fazendo seu caderninho de sonhos, né? Fazendo as suas 2 pós-graduações ao mesmo tempo, com 2 bebês em casa, e ao mesmo tempo, assim, você já estava, né, a gente diz que você não estava ali criando o seu plano B, mas você estava trabalhando no seu plano A. É Então, verdade. isso faz toda a diferença, né? A coragem que você teve de gravar, de botar esse curso, né, para rodar, para acontecer, quando você poderia ter travado, porque eu não tenho o melhor equipamento, porque eu não tenho a melhor luz, porque eu vou precisar divulgar isso melhor, eu vou precisar fazer outros investimentos. Não, você percebeu que você tinha um conhecimento e uma experiência que eram fundamentais para outros profissionais como você poderem se desenvolver. E essa percepção e a coragem que você teve, né, de ir lá e fazer acontecer, mudou todo o seu jogo. Né? Aí, além da coragem, o que a gente percebe também? A consistência, né? Você foi fazendo todos os dias um pouco. Quando você, por exemplo, desejou ser uma boa professora, não só para as crianças típicas, mas para as crianças também que eram atípicas, as neuroatípicas, você desejou e você não parou no desejo. Você foi lá e aí você criou, né, um portfólio, né, o relatório, você criou algo diferente, específico, e isso serviu de modelo e deve ser usado até hoje, né? Foi usado ainda na sua época, e provavelmente está lá ajudando outros profissionais a fazerem uma avaliação mais assertiva dessas crianças, que exigem mesmo, né, mais atenção. Quando a consistência que você teve, né, em ir com as pós-graduações até o fim, e no dia seguinte a demissão estar lá, né, plena, No vou dia seguinte, defender. Vou defender, né, a minha dissertação, defender uma na quinta, defender uma na sexta e seguiu adiante com seus planos, né? Essa consistência, ela faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, que é a consistência que a gente nota em outras coisas também, né? Quando você se propõe, né, a fazer, você vai, entrega, você se planeja, e tem sido assim, porque, né, como decorrência das nossas caminhadas, eu e a Jéssica já temos até um projeto em sociedade, né? Que em algum momento a gente vai falar sobre isso, mas, né, é essa consistência. Todo dia a gente está trabalhando um pouquinho nisso também, a consistência que a gente vê nas nossas caminhadas. A gente caminha quase todos os dias, um dia ou outro que a gente pula por uma questão ou outra de compromisso, né? Mas isso tem feito bastante diferença também. A consistência que você tem, né, em semear o seu negócio, em manter contato com as pessoas que compraram os cursos, nas suas palestras nas escolas, né, porque você também dá palestras nas escolas, dá formação para outros professores e profissionais da escola saberem como lidar com as crianças que são atípicas. Então, assim, o seu negócio cresceu porque antes do negócio você olhou para aquilo que você realmente gostava de fazer. E você percebeu o quanto que você poderia ampliar tudo isso se não estivesse exatamente presa a uma única sala de aula. Você está em várias salas de aula, né? Nas salas de aulas que acontecem dentro das casas, nas salas de aula que acontecem pelas câmeras, né? Nas salas de aulas que acontecem quando você dá suas mentorias para os professores que te procuram. Então, há muitas maneiras, né, de você exercer a sua profissão e você está fazendo isso da forma mais brilhante possível. Então, eu queria agradecer, né, profundamente todo o seu, toda a sua, todo esse seu doar, né, toda essa doação que você fez aqui hoje para a gente, compartilhando a sua história, compartilhando momentos, né, de vulnerabilidade, mas compartilhando principalmente, né, o caminho que você percorreu. Quer dizer, você também foi estudar, você também foi ouvir de pessoas que conheciam de uma área que você então não conhecia, que era o marketing, a comunicação, o digital. Você foi ouvir como que você poderia usar essas ferramentas. Então, é outra coisa que é muito importante para a gente ser uma pessoa cada dia melhor. A busca do aperfeiçoamento, né? Quando você foi lá, fez aquela imersão e aproveitou tudo que
aprendeu ali. Porque quantas vezes, Jéssica, as pessoas têm acesso a um conhecimento, têm acesso a informações, mas elas não fazem nada com aquilo. Entra, né, ouve, participa, e depois elas guardam aquilo. Né, e não fazem nada com isso. Então, também aproveitar as oportunidades que chegam até nós, né, também aproveitar as informações, o conhecimento, o dia a dia, também essa coisa da gente, né, ter essa educação contínua, né, o continuar a estudar todos os dias. E aí não é apenas, né, na educação formal, né, educação lá da faculdade ou da pós-graduação, né, o que seja a evolução disso, mas esse contínuo, né, todos os dias um pouco ali, ó, estou aprendendo, né, às vezes a gente está aprendendo num tutorial. Outro dia eu descobri como, por exemplo, cortar um áudio de WhatsApp. Eu recebi um áudio, tinha algumas informações que eu queria compartilhar com algumas pessoas, mas no começo a pessoa fazia uma introdução que só era um assunto que não tinha nada a ver eu compartilhar com aquele grupo. Então eu fui procurar no YouTube, no YouTube, no Google, como que eu podia fazer isso? E descobri, achei o máximo. E várias coisas, né, que a gente tem a oportunidade de aprender todos os dias, porque aquilo fez com que eu ganhasse tempo, a informação foi certinha, porque partiu, né, da fonte, que era isso que eu queria, mas a gente ter esse espírito de busca, de pesquisa, isso faz muita diferença, e que é algo que você tem, né, aí de forma muito rica. Então, eu acho que, nossa, a sua história aqui enriqueceu muito a todos nós. A gente deseja muito que você continue, né, seguindo em frente com a Mais Pedagógica, que outros professores também possam aprender, né, essa nova forma de lecionar, né, de colocar seu conhecimento para acontecer, independentemente de estar numa sala de aula, e que também outras empreendedoras, né, como nós, possam aprender com a sua história e entender que só não vence quem desiste. Esse não é o nosso caso, né, Jéssica? Não é o nosso caso, pelo contrário, né? A sede está ainda maior, os objetivos todos aflorando muito, né? Exatamente. Sim. E eu gostaria, Jéssica, que você deixasse aí, então, uma mensagem para as pessoas que sejam CLT, sejam empreendedores, que buscam ser, né, pessoas cada dia melhores. O que você deixa aí de mensagem, né, dessa sua história, ou que você gostaria de compartilhar com as pessoas, que ficasse mesmo aí de reflexão para elas? Eu sempre gosto, né, de dizer para as pessoas que não é um caminho fácil, né? Porque a gente contando assim, parece que tudo é muito fácil, nada dá errado, e que não é. E que é isso mesmo, né? Atrás de todo CNPJ tem um CPF que nunca desistiu. Isso mesmo. Desistir, a gente usar as dificuldades como degraus, né? Que vão te levar realmente a outro patamar, que vão te levar a outros lugares, né? E que a gente tenha aí a vida que a gente deseja. E para isso você tem que realmente trabalhar muito, gostar muito de fazer o que a gente faz. É importante, né? Eu acho que nessa altura, assim, da vida, eu tive esse privilégio, porque de certa forma eu escolhi, né? Eu não quero mais sala de aula, eu quero depois. Então a gente, né? A colheita é certa quando a gente planta, quando a gente ajuda o outro. E é isso que eu queria dizer para vocês, que atrás de um CNPJ tem um CPF que não desistiu. Isso mesmo. Tá certo, Jéssica, muito obrigada. Obrigada, Lilian, pelo convite, amei o bate-papo. Eu também, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão gostar muito, né, de conhecer a sua história, e eu queria então que você deixasse as suas redes sociais aí, para quem quiser conhecer mais sobre a Mais Pedagógica. Isso, lá no Mais Pedagógica, no link vocês vão conhecer todos os treinamentos que a gente tem lá, né? Depois do Professor Fora da Série nasceram outros. E tem muitas novidades aí no final do ano, né, Lilian? No final do ano que vem também tem muitas novidades, muitas realizações. E aí vocês nos encontram no @Mais Pedagógica, lá no Instagram e no Facebook também. Tá ótimo, Jéssica. Muito obrigada. Um grande abraço para você. Beijo, e até a nossa próxima caminhada, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Você, cada dia melhor. O seu podcast de áudio ajuda. Por Lilian de Brito, do canal Histórias que Iluminam.